Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto é jejum intermitente. E é uma modalidade popular que as pessoas estão falando muito, estão praticando e as pessoas têm muito questionamento, têm muitas dúvidas de como realizar o jejum intermitente. Então eu estou aqui com o Dr. Gustavo Conde, que ele é gastro, ele é cirurgião do sistema digestivo, entende muito na parte nutricional e vai nos dar algumas orientações das dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. Ok, Flávia, muito obrigado pela oportunidade de trazer um tema que me é tão caro. Então a gente precisa separar aquelas pessoas que nunca praticaram o jejum daquelas que já praticam, né? Mas falando especificamente para aquelas que desejam iniciar, eu costumo dividir em ciclos para essas pessoas seguirem e começando de maneira mais leve, que é um período de jejum, Flávia, de 12 horas, né? As pessoas habitualmente já estão acostumadas a seguir esse tempo, por exemplo, até para realizar um exame de laboratório, então não é um tempo tão grande assim de ser cumprido e esse período não oferece grandes dificuldades. Uma dica que eu dou para quem quer iniciar é considerar o tempo de sono como o jejum também, claro, e então se eu tenho uma noite de sono de 8 horas, eu preciso cumprir mais 4 horas sem me alimentar. E isso me faz naturalmente pular apenas uma refeição. Eu divido então nessas 3 fases, uma fase que é para aquela pessoa que é iniciante, a pessoa que já está num nível intermediário e num nível avançado. Eu começo, por exemplo, a fazer uma sequência de 4 semanas com 12 horas, para que todas as adequações do organismo aconteçam. Na fase intermediária, no segundo mês, a gente aumenta um pouco esse intervalo para 16 horas, né? E a fase avançada a gente pode variar entre 18 a 24 horas. Por que tentar atingir essas 24 horas, Flávia? A gente sabe que a secreção de alguns hormônios ela começa a atingir o pico a partir de 24 horas. O principal hormônio secretado nessa fase, que é fundamental para crescimento muscular, para aspecto da pele, é o hormônio do crescimento. Então, tem esse benefício além de outros hormônios secretados e produzidos em maior quantidade. A gente otimiza a utilização de oxigênio pelas mitocôndrias, que são estruturas bem pequenininhas que estão no interior da célula. Elas utilizam oxigênio e convertem isso em energia para todas as funções possíveis do organismo. Então, é uma utilização razoável no meu ponto de vista, esses 3 meses, e é claro que se a pessoa passa esse período, ela pode prolongar isso para além das 24 horas, seguindo algumas recomendações médicas, como a gente já mencionou em outro momento, a hidratação e a reposição desses sais minerais que são importantes para o organismo. Olha só, comentando o que você está falando, a parte do rejuvenescimento tem muito a ver com o hormônio de crescimento. Então, quando ele aumenta esse pico, ele ajuda muito no rejuvenescimento da pele. Então, as pessoas questionam muito se o jejum intermitente ele pode promover um envelhecimento no decorrer do período que a pessoa está emagrecendo. Então, claro, nós vamos tomar cuidado um pouco com a flacidez, mas existem alguns fatores metabólicos que ajudam muito na pele nessa parte do rejuvenescimento. Com certeza, Flávia. E é importante pontuar para quem nos assiste que nós, de uma maneira geral, buscamos a resolução das nossas dificuldades ou problemas de saúde em pílulas mágicas, né? Hipócrates já dizia a seguinte frase: seja o alimento o seu remédio. Então, se eu associo essa prática mais os cuidados da pele com um alimento correto que forneça aqueles nutrientes necessários, eu vou atingir o efeito desejado e não vou precisar utilizar de nenhuma medicação mais cara ou de algo que às vezes nem ofereça para nós tanta comprovação científica. Se eu ingiro uma quantidade adequada de proteínas, essas proteínas serão utilizadas para a formação de uma pele de qualidade, para o crescimento adequado da musculatura. Então vejam que esse binômio entre jejum, né, e alimentação adequada fazem toda a diferença para o objetivo que a gente deseja, que é simplesmente a saúde. Então, o que é muito importante, vocês estarem com uma orientação da parte nutricional associado com o jejum intermitente. Então, para quem faz de uma forma sozinho, sem essa orientação, fica períodos longos sem se alimentar e depois comer muito carboidrato,
comer muito açúcar, na verdade isso não vai ajudar no seu jejum intermitente. Então isso pode prejudicar, não vai te nutrir e na parte da beleza, que é a minha parte que eu cuido, também não vai te ajudar. Com certeza, Flávia. Um aspecto também muito importante que nós podemos colocar aqui é que as pessoas são muito ansiosas e elas, na ansiedade, elas comem muito, em várias horas ao dia. E quando elas entram no jejum intermitente, começa a provocar uma irritabilidade emocional dessas pessoas. Doutor Gustavo, o que nós podemos fazer nesse período inicial do jejum intermitente? Você tocou num ponto extremamente comum das pessoas perguntarem, né? Como vencer essas crises. O norte-americano chama isso de craving, que é como se fosse, traduzindo isso para o português, a fissura. Nós, da sociedade ocidental, somos viciados em açúcar, né? Então, o que o açúcar causa no organismo? Vamos pensar no açúcar branco refinado. Ele deflagra um pico de secreção de insulina. Então a insulina vai a níveis bastante elevados depois de secretada pelo pâncreas. E isso não confere uma saciedade num longo período de tempo. Então quando existe esse pico de insulina e ela começa a cair, vem a fome de novo e é por isso que eu como com frequência. Tá? O jejum tem mais esse benefício, Flávia, porque ele torna essa secreção de insulina, em vez de funcionar como uma gangorra, sobe e desce, torna essa secreção mais homogênea. Por tabela é por isso que eu sinto menos fome, e por tabela é por isso que eu vou comer menos e vou procurar uma qualidade melhor dos alimentos. Então o resultado vem, o emagrecimento, a perda de gordura corporal com certeza aparece. Que fantástico! Eu tô cada vez mais apaixonada pelo jejum intermitente. Eu acho que é uma prática muito saudável, isso só vai aumentar cada vez mais que os estudos estão sendo feitos em cima dessa prática que as pessoas estão gostando, mas mesmo assim é importante, nem todas as pessoas podem fazer o uso delas. E tem algumas pessoas aí que, como diabéticos, né, doutor? Sim, sim. Não pode, pressão alta. Flávia, o paciente diabético, a pessoa portadora de diabetes, ela precisa ter um ajuste muito bom da glicemia para que nós recomendemos a realização do jejum, né? Então ela precisa tomar direitinho a medicação, ela tem um plano alimentar bem estabelecido e consegue seguir esse plano. E o grande objetivo é, como eu disse, evitar essas flutuações da secreção de insulina, porque isso também vai fazer a glicemia oscilar menos, né? Claro que com o jejum, eu já recebi alguns pacientes em consultório, conseguiram tirar as medicações do diabetes. E isso a indústria farmacêutica não deseja. Com certeza. Então a gente vai na contramão. E também, além do impacto primordial, que é na saúde, né, tem também o impacto financeiro. A pessoa passa a gastar menos dinheiro por conta da aquisição desses medicamentos. Então eu não consigo exatamente colocar grandes senões para essa prática que beneficia um conjunto tão grande de pessoas. Obrigada, doutor. Muito rica essas informações. Espero que vocês tenham gostado de tudo que nós conversamos hoje aqui. Muito obrigado, Flávia.